Eu passei o resto de 2018 e boa parte, né, do restante do ano, de 2019, quebrando a cabeça, assim, marcava um lançamento, fazia, e aí era sempre assim, 6 vendas, 8 vendas. Eu nunca passei o ano de 2019 todo lançando e eu não tinha nem chegado a 10 mil reais em vendas. E aí em janeiro de 2020, exatamente no 7º lançamento, eu fiz o 6 em 7. Podcast Faixa Marrom. Quase todo dia, de segunda a sexta, às 9h07, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias. Meu Deus, o 6 em 7. Hoje a conversa com a Joana, que fez isso num nicho bem diferente, um que eu nunca entrevistei. Tudo bom, Joana? Tudo bom, Érico? Explica para esse pessoal que está ouvindo aqui em qual nicho você fez o 6 em 7 ou 100 mil reais em 7 dias. Eu fiz no nicho de nutrição esportiva para atletas de mountain bike. Uau, me fala de um nicho. Inclusive tem uma mountain... Não é nem uma mountain bike aí atrás, você tá meio que roubando, é uma speed bike aí atrás, não é? Foi você que desenhou ou é um quadro? Não, é um painel que a empresa fez para mim. Eu criei as frases que eu queria que tivesse, as imagens que eu achava que não poderia faltar e eles fizeram. É em giz ou é impresso? É impresso. É impresso, parece giz. Às vezes, quando eu fiz um escritório, eu convidei um artista de giz para fazer umas paradas assim também. Mas enfim, de onde você fala? De onde você tá falando? Eu falo de Conceição do Coité, interior da Bahia. Interior da Bahia, você é daí? Sou daqui. Conceição do Coité, tá aí um lugar que eu também nunca vi alguém. Você vai ser primeira aqui nesse podcast em várias coisas. Mas eu quero saber, antes de saber de mountain bike, nutrição esportiva, Conceição do Coité, eu queria saber como é que você me conheceu. Eu te conheci através da Isis Moreira. Olha! Isis é uma... Pra quem não sabe, que tá assistindo, não conhece a Isis Moreira, devia seguir. Ô mulher ponta firme, arretada, é assim que você chama uma mulher assim na Bahia? Eu acho que arretada, eu não sei, às vezes eu confundo, a gente que não é do Nordeste acha que o Nordeste é tudo igual, né, do Ceará, mas é uma mulher arretada do caramba. Então quem não conhece, segue a Isis Moreira, uma loira, depende da hora, às vezes ela muda de cor de cabelo também, mas você vai encontrar ela. Mas enfim, como é que foi isso? Então foi lá em 2016 para 2017. Eu estava bem descontente com minha carreira mesmo, né, com minha profissão. Estava, inclusive, pensando em mudar de profissão, em fazer uma outra graduação, né, enfim. E aí, nutricionista, e eu era servidora pública. Ixi, Maria. Nossa senhora, hoje eu tive uma conversa emocionante com a minha mãe. Não sei se você viu no meu stories, chegou a ver? Hoje ainda não. Ela passou aqui pra tomar café da manhã comigo. Só um café da manhã. Até não fiz nem o 747, fiquei tomando. E metade do café da manhã eu resolvi acessar essa conversa de concurso público novamente com ela. E na primeira parte da conversa ela sabia que estava sendo filmado. Minha mãe tem 74 anos, né? Então ela sabia que estava sendo filmado. Na segunda parte, não. Depois assiste no Stories. É bem, bem emocionante. Eu tô até meio abalado. Mas enfim, continuou. Você era concursada eu era pública? servidora eu era daquelas concurseiras mesmo, sabe? Eu formei em 2009 e aí eu já saí da faculdade pensando que eu tinha que fazer concurso, né? Com 6 meses de formada já estava eu ali passando em concursos públicos. E aí chega 2016, eu estava bem frustrada com a minha profissão, né? Por questões mesmo de estar sendo mal remunerada e eu achava que ao mesmo tempo eu não tinha me encontrado. Eu me sentia como alguém atirando para todos os lados. Então, tinha um concurso, eu fazia. Aí eu abandonava o cargo anterior e ia para o que era melhor, enfim. E aí eu comecei a pensar até em fazer uma outra graduação. Eu falei, vou fazer outra graduação, outra faculdade, porque com os empregos que eu estou conseguindo, eu não estou... Era aquele salário de você terminar o mês e pagar suas contas, sabe?
Agora que você não tá lá, eu geralmente, gente, quando eu encontro a pessoa na rua, não pergunto quanto que ela ganha, não. Mas a gente tá num contexto de transparência no sentido da história. Qual era o salário, mais ou menos? Então, eu tinha... Eram 2 empregos, né? Então, juntando os dois, eu ganhava mais ou menos R$ 3.200. Bruto? Ou líquido? Bruto. Bruto. Legal, juntando os 2 empregos, entendi. Isso, exatamente. E aí foi quando, em 2016, eu pensei, ou eu mudo de profissão, ou eu vou investir, tentar mais uma vez investir na minha carreira, investir na minha profissão. E aí eu decidi, naquele momento, investir na minha profissão. Aí comecei a me inscrever em alguns cursos, né? Falei, talvez a forma Eu falei, nutrição é uma profissão que me dá a possibilidade de empreender. E aí um dos cursos que eu me inscrevi foi no da Isis. Um curso da Isis. Que na época ela dava um curso para nutricionistas. Hoje ela dá um curso mais para o empreendedorismo feminino. Que, de novo, se você é mulher, recomendo fortemente que você siga a Isis, uma mulher bem forte. A Isis é forte, retada. Hoje ela é faixa preta, né? Faz um tempo que ela é faixa preta, membro do Platinum, ó. Tô fazendo até propaganda aqui, descaradamente. Mas é uma mulher muito boa para você seguir, principalmente mulheres no empreendedorismo feminino. Na época você seguiu ela. Eu gosto de só reforçar, porque assim, quando eu vejo boas referências, eu gosto de recomendar mesmo. A Isis é totalmente recomendada, manda ver. Então, e aí, fazendo o curso dela, a Isis começou depois a falar sobre você. Né? Ela falava, meu mentor, o Érico Rocha, e eu falei, deixa eu ver quem é esse cara. Daí eu comecei a te seguir também, assistindo os seus conteúdos, enfim. Aí teve um dos lançamentos seus até que a Isis mandava e-mail, né, pra gente que acompanhava ela, falando da abertura das inscrições do Fórmula. Aí só que nesse meio tempo também, através de você, eu conheci o Damásio e a Luciana, a Fio. Nossa, 2 figuras. Também faixas pretas. Não tenho entrevista com faixa preta com os 2. Mas vou ter. Já a gente vai começar, falando pra galera, tô interrompendo, mas já a gente vai começar dia 27. Dia 27 de maio a gente começa uma temporada de 29 dias de entrevistas com faixas pretas. Só faixa preta, e eu espero entrevistar os 2. O Damásio vai ser uma entrevista censurada, porque ele fala palavrão para caramba. É o único, pra quem não sabe, o Damásio também ponta firme pra caramba do marketing digital. Se você não se importa com palavrões, ele é o cara. Ele fala palavrão até quando ele quer carinhosamente te agradar. Tipo, um dia eu tava viajando, eu conto essa história várias vezes, mas isso é a descrição do Damásio. E tava viajando com outro amigo, aí o Damásio vira pra esse outro amigo e fala assim, Aie, ele sempre começa cada frase com Aie, tu conhece esse cara aqui? Ele apontou pra mim. Esse filho da puta aqui, cara, é bom pra caralho, brother. Tu tem que seguir esse filho da puta. O conteúdo dele me ajudou muito. Então, assim, até pra ser carinhoso, o Damásio fala um bom palavrão, assim. Ele ressignificou, os coaches que gostam, ele ressignificou palavras de baixo calão, ele ressignificou filho da puta pra mim. Eu falei, nossa, eu sou um bom filho da puta. Olha ver que interessante. É engraçado. Mas aí você começou a seguir o Damásio, você começou a seguir a Fio também, uma faixa preta. Como é que você começou a seguir a Fio? Me fala sobre isso. Então, aí foi vendo os seus vídeos. Aí tinha depoimento da Fio. Aí eu ia lá e seguia a Fio também, né? Luciana e do Damásio também. Luciana Fio, depois procurei. Fio é F-I-A-U-X, eu acho. É tipo francês, super chique a mulher. Enfim, também ponta firme pra caramba. E aí, nesse lançamento seu, todos eles mandaram, né, e-mails assim, falavam do seu lançamento, os 3. Aí eu comecei a sentir muita vontade de comprar o Fórmula, né? Mesmo sem saber, sem ter noção do que é que eu ia lançar. Não sabia, não tinha noção do que ia lançar. Só que as coisas aconteceram assim de uma forma muito interligadas, porque naquele mesmo ano de 2016, meu marido começou a pedalar, querendo emagrecer, né? Ele tinha o objetivo de emagrecer. E aí, naquele mesmo ano que eu estava investindo na minha carreira, meu marido começou a pedalar.
e quis participar de competições. E aí eu comecei a estudar nutrição esportiva para ajudar o meu marido no mountain bike. Sabe quem começou a fazer mountain bike faz umas semanas? Eu não sei se você sabe. Quem? Hugo Rocha. Tá todo pedalante. Comprou a bicicleta, sapatilha, aquelas calça colada, as camisas que tem uma ombra assim, fica coladinho assim. Camisa de ciclista. Por que eles colocam assim? Não é nem a ombra pra baixo, nem a ombra pra cima. É umas ombras é meio ombrinho assim, tipo um Lance Armstrongzinho. Tá assim, sai todo coloridinho viajando. Mas enfim, a meia combinando com a camisa. Ah, Hugo não tem combinação, não. Já não tinha numa coisa que combina quando ele entra naquelas roupas coladinhas, uma calça com um acolchoamento, tem até acolchoamento na calça dele, né? Qualquer cara tem uma fadinha ali, e aquela sapatilha, é lindo o look do Hugo, depois um dia eu posto a foto aqui pra vocês. Tá bom. Mas é legal, eu fico tirando onda com ele. Mas enfim, ele começou a pedalar, até porque um grande outro influenciador, não sei se você conhece, tá aí um pra você seguir, Fábio Holder, já ouviu falar dele? Investimentos, assim, muito bom. Eu gosto, eu sigo muita filosofia dele. Então ele também pedala. E aí o Fábio Holder meio que levou o Hugo pro caminho da pedalada, eles estão pedalando. Acho que toda semana eles fazem um pedal, como eles dizem. Eles não pedalam, tá? Eles fazem um pedal. Mas e aí, seu marido começou a pedalar, você começou a estudar nutrição pra ajudar ele. Isso. E aí, nesse meio, as coisas aconteceram de forma simultânea. À medida que eu fui estudando a nutrição esportiva para ajudar meu marido no mountain bike, eu fui virando uma referência para ciclistas aqui na minha região, em nutrição esportiva. Então, fui virando uma nutricionista esportiva de referência em mountain bike aqui na minha região. E isso foi acontecendo ao mesmo momento que eu estava com essa vontade de comprar o Fórmula. Eu comprei o Fórmula, mas eu ainda não tinha na minha cabeça que eu ia fazer um produto para esse público. Eu lembro que eu comprei, porque o Damásio foi lá e falou: Maria Joana, compra. Se você achar que não é o que você está querendo, que não é para você, você pede o reembolso, você tem a garantia. E aí eu fui e comprei. Dito tudo isso, eu vou precisar corrigir. Eu tenho certeza que o Damásio não falou isso. Ele deve ter falado alguma coisa mais ou menos assim. Ele deve ter falado assim: aí, Joana, porra, compra essa porra aí desse filho da puta. Se tu não gostar, tu pede o reembolso, caralho. Não foi assim que ele falou, deve ter sido mais ou menos assim. Ele falou, porra, comigo ele falou depois. Como assim? Como assim? É que ele falava lá, que se eu comprasse, eu ganhava 1 hora de consultoria com ele. E aí eu fui para essa consultoria, né? Procrastinando. Eu não tenho tal coisa, falta tal coisa. Ele, Maria Joana, lança essa porra. Aí, Maria Joana, ele deve ser mais comedido com as mulheres. Comigo, cara, ele solta o velho. Aí, Joana, lança essa porra logo, caralho. Deve ser assim. E, gente, eu geralmente não falo palavrão. Quem tá falando é o Damásio dentro de mim. Né, o Damásio, que eu... Quanto tempo eu não consigo... Enfim, ele falou mesmo, lança essa porra logo, é alguma coisa do tipo? Foi. Só que pra mim é tranquilo, porque porra aqui na Bahia não é palavrão, né? Como não? Não. O que é porra aí na Bahia? É diferente daquele do Distrito Federal. Coisas. Porra aqui é várias coisas. Porra a gente usa como substantivo, como adjetivo, a gente usa porra com várias coisas. Por exemplo, pega a sua porra e leva. Eu vou lá pra casa da porra. Onde é que você mora? Eu moro lá na casa da porra. Então, porra aqui é tudo. A gente não usa porra com palavrão. Eu procuro não falar palavrão perto dos meus filhos, porque você sabe que eles falam, eles não sabem, eles vão falar do jeito que vão falar, não sabem usar verbalmente, com intensidade. Enfim, se o seu filho falar, vou lá pra casa da porra, tá bem aí na Bahia? A gente leva na brincadeira. É mesmo? Oxi, que legal. Exclamação, a gente faz porra. A exclamação é várias coisas. Até os filhos, assim, um filho de 8 anos pode ir lá no discurso da escola, e aí eu encontrei minha tia e porra. Né? Bahia, eu tenho que conhecer. Você acredita que eu não conheço a Bahia? Você precisa conhecer. Não conheço. Eu não conheço porque geralmente eu vou no Nordeste onde tem vento, e Bahia tem mais onda do que vento, né? Então é bom pra onda e menos pra vento.
Mas quando eu ia pra Bahia, já tinha até alugado uma Masterclass na Bahia, aconteceu um pequeno detalhe aí, uma coisazinha assim, que foi uma coisa que chama pandemia, e aí parou tudo. Aí eu falei, porra! Mas aí eu posso. Mas enfim, você comprou na época, o Damásio tava, né, enfim, devia estar recomendando, incentivando, deu até uma hora de consultoria, falou pra você lançar logo. E como é que foi essa parada? E aí eu comprei no mês de maio de 2018. E como é que foi? Conta pra mim. E em agosto eu já estava lançando. E você já estava lançando o quê? Você já tinha decidido que você ia lançar nutrição para mountain bikers? Foi. Aí eu decidi que eu precisava fazer um produto para atletas de mountain bike. E aí? E aí eu fui construindo ele, né? E aí, primeiro lançamento semente lá em agosto de 2018. E aí eu fiz 5 vendas naquele primeiro lançamento semente. E Foi, quanto dava? pronto. Dava de faturamento? Era, o ticket era 397. Eu investi na época R$ 800, né? E fiz essas 5 vendas a 397. Uhum. Tipo R$ 1.500, mais ou menos? R$ 2.000. 2.000, isso. Aí eu fui logo pro lançamento interno em seguida, né? E aí, nesse lançamento interno, eu fiz 6 vendas. E eu tinha investido 1.200, aproximadamente. Quase deu prejuízo, hein? Foi. E aí, você desanimou, Joana? Eu não desanimei, só que eu sabia que tinha um ponto cego e eu não conseguia entender qual era esse ponto cego. E aí eu passei o resto de 2018 e boa parte, né, do restante do ano, de 2019, quebrando a cabeça, assim, marcava um lançamento, fazia, e aí era sempre assim, 6 vendas, 8 vendas. Eu nunca passei o ano de 2019 todo lançando e eu não tinha nem chegado a R$ 10.000 em vendas. E aí em janeiro de 2020, exatamente no 7º lançamento, eu fiz o 6 em 7. Na verdade, eu fiz em setembro de 2019, eu fiz um lançamento de 36 mil. Eu dei uma virada e fiz um lançamento de 36. Daí, em novembro, eu fiz outro de 46 mil. E aí, em janeiro de 2020, veio o 6 em 7. Exatamente no 7º lançamento. Exatamente. Deixa eu te perguntar, você estava indo, eu queria explorar essa parte, você voltando atrás na sua memória, você fala assim, tinha um ponto cego, tinha alguma coisa que eu tô fazendo, pô, de 10 para 36, você consegue se recordar qual foi que foi esse ponto da virada? Consigo. Foi uma mudança na copy mesmo. Então, eu comecei revendo todo o fórum, enfim, eu comecei a entender que faltava o que você fala. Eu estava muito falando do problema que ele tinha, do erro que eles cometiam. E eu não estava entregando solução. Então, eu falava muito do erro, o principal erro de atletas de mountain bike, que é investir o dinheiro em suplementos que não funcionam. Tipo, o cara compra o quê? O cara compra BCAA, o cara compra glutamina para melhorar desempenho, compra vários suplementos pré-treinos que não tem evidência. Se eu for na casa do Hugo, eu vou encontrar BCAA, creatina, glutamina, creatina. Esse era o erro, mas você falava disso e não dava solução, é isso? E aí eu só dava a solução no CPL3. Então, eu não conseguia, ou seja, eu mexia com ele porque eu despertava nele a ideia de que ele tinha um problema, de que ele estava cometendo um erro. E aí, só lá no CPL3 eu dava uma solução. Então, eu não conseguia reter ninguém até o CPL3.
E aí, Então o que esse eu era comecei o a fazer? antes. E o depois? Como é que foi isso? Daí eu fui lá e comecei a fazer entrega de uma solução no CPL1 já. Fiz E também diz pra o ele, pro Hugo CPL2. aí, pra ele, o que que ele faria, além de ficar comprando. Se o suplemento não é o que vai necessariamente fazer a diferença, o que que vai? Então, é um arquétipo problema-solução, né? Problema-solução, problema-solução. Se a solução ficar muito para trás, você não retém a pessoa. Mas se você dá a solução, problema e dá uma espécie de solução no começo, você estabelece a autoridade. Qual que é a solução entre só nós dois aqui? Vamos lá. Na verdade, é usar suplementos que funcionam, só que são poucos os que funcionam. Para a modalidade esportiva do mountain bike, são apenas 5 que têm alto nível de evidência. Quais? Só entre nós aqui. Vamos lá. É o suco de beterraba. Nunca vi o tomando suco de beterraba. Mas peraí. Hugo Rocha, você precisa seguir a madrinha da brutalidade. Você chama a madrinha da brutalidade? Olha só, cara. Suco de beterraba. Tá falando sério? Por que o suco de beterraba ajuda a mountain bike? Porque ele tem efeito vasodilatador. E aí, quando aumenta o calibre dos vasos sanguíneos, mais nutriente e mais oxigênio chega até o músculo e aumenta a geração de energia. Suco de beterraba número 1. Qual que é o número 2? Aí a gente tem o bicarbonato de sódio, que é um suplemento que custa menos de R$5. Eu tomava bicarbonato de sódio quando eu tava com o quê? Perdão. Tem alguma coisa que minha mãe me dava bicarbonato de sódio. Tinha nada a ver com mountain bike. Má digestão, não? Má digestão, exatamente. Me diz por que bicarbonato de sódio ajuda mountain bikers. Ele tem um efeito tampão. Então, quando o atleta está aumentando a intensidade e fazendo um exercício mais prolongado, a gente tem algo que a gente chama de acidez, a acidez muscular. É aquela sensação que sua perna está queimando, que seu braço está queimando quando você vai fazendo. Quando você faz os seus treinos aí, você também tem essa sensação. Isso faz o atleta de mountain bike tirar o pé, né? No ritmo que ele estava pedalando. Então ele não consegue sustentar aquele ritmo. Ele diminui aquele ritmo. Aí o que é que o bicarbonato faz? Ele vai lá e anula aquela acidez. Para que ele continue botando mantendo aquele ritmo. Isso. Olha, madrinha da brutalidade. Receita: bicarbonato de sódio, suco de beterraba. Sódio. Suco de beterraba. O que mais? Isso. Qual que é o terceiro? Betalanina, que também tem um efeito tampão como o bicarbonato de sódio. Pra ele conseguir Só que o colocar bicarbonato o gás quando o bicho pegar. Isso. Só que o bicarbonato tem um efeito agudo, ou seja, imediato. A betalanina tem um efeito crônico, né? O que é crônico? Crônico é que você precisa do uso diário e contínuo para ter o efeito dele. Bicarbonato de sódio é uma coisa... Sódio. É uma coisa que eu tomo e recebo. A betalanina é tipo vitamina C. Você tem que ficar tomando. Vitamina D, tem que ficar tomando na parada, senão não rola. O que mais? Cafeína. Aí eu tomo. Aí o Hugo tá cafeinado, essa parte. Eu não preciso nem explicar, né? Tipo... Dá um adrenalina. O que a cafeína dá tecnicamente? Vamos lá, vamos explicar. A cafeína, ela retarda a sua percepção de fadiga. Então eu vou ter mais gás agora, depois eu caio, mas depois da prova a gente cai. Tipo assim, por isso que não é bom você tomar cafeína à noite, porque senão você retarda demais e você não dorme. Entendi. O que mais? E qual que é o último? A creatina. Então ele tava certo. Creatina, ele acertou. Ele errou na glutamina, errou na proteína, errou nos trocentas inas, mas não errou na creatina. Creatina é bom? Creatina é bom. Pro atleta, ela é bom. Pro atleta de mountain bike, é bom para os momentos de sprint, né? Que ela aumenta a força e a explosão para um sprint, por exemplo. Antes ou depois? Ou cronicamente? Cronicamente. E aí, não importa quando eu vou ingerir a creatina? Ou... Não importa. Entendi. Porque também o efeito dela vem da suplementação crônica também. Entendi. Você fica tomando creatina, eventualmente seu corpo fica cheio de creatina e ele explode, basicamente. Vai saturando o músculo, isso.
Vai sendo armazenado no músculo e aí ela é utilizada nos seus treinos para gerar Que energia. massa. Então, daí você foi de 36, começou 46 e o 6 em 7 veio quando? Aí veio janeiro de 2020. Então, janeiro de Antes 2020. da pandemia um pouquinho. Nossa, e qual foi o faturamento, você lembra? Foi 102 mil. Grava aí. 102. É. Perdão, deixa eu só anotar. Cadê minha caneta? Eu sempre gosto de anotar. E é engraçado, né? 102 mil. E se você... E você olhando... Eu imagino que agora a gente tá em 2021, 2001. É o único 6 em 7 que você fez foi lá? Ou você chegou a fazer já um 6 em 7 esse ano também? Já fiz esse ano também. E você fez quanto, só pra eu saber, esse ano? Esse ano eu fiz um 6 em 7 de 120 mil. 120 Em mil. janeiro também. Total. Agora tá bem paga, né? Você é nutricionista? Tá satisfeito? Agora tá. Agora valeu. É mais do que 3 mil com 2 empregos, né? E ajudando essa galera. E muita gente... Quando você tava lá no começo, eu analiso meus alunos, fazendo 10 mil. Ele nunca acha que o problema é nele. Eu nunca acho a palavra errada. Muito comum meus alunos pensarem: é o meu nicho, Érico, o meu nicho é pequenininho. Essa tentação passou pela sua cabeça, essa vozinha? Você não achava que era pequeno? Porque, pô, quantas pessoas praticam mountain bike e estão interessadas nisso? Você nunca pensou: é muito pequeno? Não, eu não pensava que era pequeno. Pelo contrário, eu já tinha desenvolvido a mentalidade de que eu estar no subnicho me tornaria muito mais rapidamente uma grande expert naquilo. Porque você tá liderando, né? Exatamente. Tá sozinha. É mais fácil ser líder quando você tá sozinho. Isso. Né? Correndo essa corrida sozinho. Exatamente. E que dica... Lá em 2019, eu caí numa live com você. Você nem chamava de 747 ainda. E aí você falou essa questão, né, de eu estar nesse subnicho. E eu já tinha essa mentalidade de que estar num subnicho não é algo ruim, pelo contrário. E aí você pontuou isso, né? Mais uma vez você falou: Maria Joana, você sabia que você tá com... Você é a única no país nesse nicho? Eu falei: sou, até aqui sou. E aí você disse: você tem noção que você tá com a galinha dos ovos de ouro na mão? E aí eu te disse: eu tenho noção disso. Então, assim, eu já tinha mesmo essa mentalidade. E hoje eu tenho essa visão de que você tem um nicho definido, quiçá um subnicho, né, te faz crescer muito mais rápido. Excelente. Que bom que a gente se encontrou. E aparentemente no fato que quando eu te encontrei em 2019, eu não lembro, né? Muitas lives, né? Mas você já tava com a cabeça boa. Minha mãe chama de cabeça boa. Ah, meu filho, esse rapaz tem uma cabeça boa. Eu vejo isso também quando o lançador tem uma cabeça boa. E parece que sim, porque você ainda foi durante muito tempo faturando pouco sem perder a cabeça boa. Você podia ter perdido rápido essa cabeça. Tem muita gente que perde muito rápido, tem uma falta de paciência muito grande, né? Uhum. E aí, Há eventualmente... quem chame de teimosia, né? Há quem chame de teimosia, né? Tem dois jeitos de falar: teimosia e falta de paciência. Mas, eventualmente, eles riem da gente quando a gente é teimoso. Mas agora, com 6 em 7, quem ri por último, ri melhor. Que massa! E que dica você... Agora, olhando para trás, tendo chegado ao 6 em 7, no 7º lançamento, que dica você acredita que você dá para aquele que está começando agora? Tipo, que está no início da jornada mesmo. Bem faixa branca, que não sabe nem o produto que vai lançar. Eu acho que a primeira dica pode parecer clichê, mas é confiar em você mesmo. Então, lá atrás, só eu confiava em mim, só eu acreditava em mim, só eu acreditava que ia dar certo, sabe? Talvez porque, assim, eu também não estava rodeada de pessoas com a mesma mentalidade. Ninguém conhecia o Fórmula, ninguém ao meu redor conhecia o Fórmula. Quando eu mostrava seus vídeos, né, a gente vai tentando comprar quem tá perto da gente, né? Aí eu mostrava os teus vídeos pra minha mãe me olhava assim com o rabo de olho, sabe? Tipo assim, é tudo mentira, é tudo combinado, aí, enfim, aí
Eu ia mostrava os vídeos do meu marido assim, com o pé atrás, né? Eu falava, amor, confia em mim que você casou com uma mulher retada. E assim, eu sei que às vezes as pessoas não acreditam naquilo tudo porque, de fato, não estão imersas naquele ambiente. Não estão imersas naquilo tudo que eu já estava. Então, primeiro de tudo é você acreditar em você mesmo. Então, eu acreditei em mim mesma quando ninguém acreditava que aquilo daria certo. E fui muito persistente, eu não desisti. Mesmo tendo pouco retorno, porque às vezes a gente vê depoimentos, a gente acha que o 6 em 7 vem, vem logo, enfim. E o caminho de fato é árduo, mas é você se apegar ao método, você de fato fazer o que precisa ser feito. Naquela live você falou, Maria Joana, você está fazendo os 2 raízes e os 7 Nutellas? Aí eu falei, não. Aí você, então vai fazer. Então é seguir o método mesmo, seguir o passo a passo. Que é o que eu falo hoje para os meus alunos. Né? Se eles seguem o meu método, o meu passo a passo, eles têm resultado. E eu vejo isso também para nós todos que estamos do outro lado, como ele no lugar de aluno e eu no lugar de aluna preciso fazer isso também. Deixa eu te perguntar, seguir mesmo passo a passo. Como é que você manteve a fé? Né? E eu falo a fé no sentido, você tinha fé no método, fé em você. Vamos lá, como é que você mantinha a fé em você quando tudo ao seu redor estava contra, estava te olhando de rabo de olho, né? Tava, palavra errada, desconfiado, quiçá, achando que você era louca. Como é que você fazia? Era simplesmente uma coisa que vinha de dentro ou você fazia alguma coisa para fortalecer essa fé? Vinha de dentro, viu, Érico? Eu acho também porque quando eu comecei a trabalhar com mountain bike, aí eu descobri a minha verdadeira paixão na nutrição. Você descobriu que Madrinha da Brutalidade era a sua paixão. Você começou a fez o seu coração cantar, é isso? Fez o meu coração cantar, fez o meu olho brilhar. Exatamente. Aí não tem jeito de desver, né? Aí não tem jeito. Aí eu não queria voltar para aquela nutricionista, servidora pública, né, que trabalhava, enfim, com algo que não amava. Então, assim, o Fórmula, acho que foi tudo uma via de mão dupla. O Fórmula me possibilitou trabalhar com o mountain bike, viver isso que eu tinha descoberto na minha profissão, que era o que eu realmente aprendi a amar, né? E o mountain bike foi o que me fez ver o que é que eu poderia fazer com o Fórmula, né? Então foi uma via de mão dupla, entende? As coisas se cruzaram perfeitamente no mesmo momento. Que massa. E uma pergunta que eu te faço tem alguma pergunta que você tenha eventualmente para mim? Alguma coisa que você nunca teve a oportunidade ainda de fazer diretamente? Eu sei que a gente já se encontrou eventualmente no 747, mesmo quando eu não chamava de 747. Tem alguma coisa que você queria perguntar, Joana? Érico, eu queria, se puder, eu não sei se eu posso fazer essa pergunta aqui, mas pode eu queria... Pode fazer qualquer uma, já tô te dando autorização 100%. Sem saber a pergunta. Eu queria um pouco da sua opinião sobre a minha Roma. Claro, vamos lá. Vamos. Hoje eu estava usando a promessa de como melhorar o seu desempenho no mountain bike em até 6 semanas. Depois eu comecei a perceber que o diferencial do meu método era fazer os atletas de mountain bike melhorar o desempenho sem gastar dinheiro com suplementos caros. Suco de beterraba, só mandando suco de beterraba, né? Isso. Certo. E esse último 6 em 7 que você fez, esse de 120 mil, se não me engano foi o último 6 em 7 que você fez? Foi. Em 2021. Qual foi a Roma dele? Foi como melhorar o seu desempenho no mountain bike em até 6 semanas. Sem os suplementos ou com os suplementos? Você colocou sem suplementos? Sem os suplementos. A Roma incluiu essa parte ou não? É porque você parou nos 6 semanas, eu não sei se realmente parou. Vamos lá, repete de novo pra mim. Qual foi a Roma desse último 6 em 7? Como melhorar o seu desempenho no mountain bike em até 6 semanas. Então você vê, a sua Roma não tem os sem suplementos, né? Não tem. Não, tá tudo bem, não tem nada de errado. Qual foi o investimento que você fez?
22 mil. Você fez 22 e faturou 120. É isso? Uhum. 1.000. Isso. Então tá bom. Cara, os números estão muito bons. Parece que tá o suficiente. A grande pergunta que eu me faço é... Então, aqui já tá funcionando, em teoria, né? Tá tudo funcionando, tá tudo indo bem. Você tem como... Uma das perguntas que eu me faria é... Eu podia falar assim, como faturar mais na internet em 6 semanas? Um jeito, talvez, que a gente pudesse especular uma melhora nessa Roma é a quantificação. Mas a quantificação determina a pesquisa. E vai dar trabalho. Né? Então, é um trabalho que você vai escolher ter ou não. Então, a gente vai começar a especular essa quantificação. Como é que o cara... Quanto que ele melhora e como ele mede isso? E agora vamos falar, assim, sem copy, sem nada, só tecnicamente mesmo. A gente está num modelo de especulação, tá? A gente vai só discutir isso. Primeiro, o que não é... Para ele melhorar, ele tem que medir. Então, ele deve medir de alguma forma. E se ele mede de alguma forma, ele deve ter um número. Então, vamos falar. E eu sei que tem o exceção, mas vamos pensar aí. Então, o atleta que busca pódio, que é um competidor, ele mede isso como o resultado no pódio, né? Então, pódio. E vamos lá. Então, essa é uma maneira de medir um. Então, essa é uma da... É super mensurável, né? Vamos pensar o seguinte. Dos seus... Quantos alunos você já teve na sua história? Mais ou menos. 1.300. 1.300. Se você fosse chutar, desses 1.300, quantos buscam pódio? Que buscam pódio hoje, acho que é em torno de 40% deles. 40% vai buscar pódio. 60% não. Legal. Então tá bom. Então tem o cara que busca pódio. Isso. E tem aquele cara que quer se preparar para desafios de 100, 200, 300 quilômetros. Então, Pedais de 100, 200 ou 300 quilômetros. como é que você chama pedais de 100, 200, 300 quilômetros? 3 dígitos. Pedais de 3 dígitos. É sério? Eles chamam assim? Pedais de 3. E os pedais de 3? Dos 1.300, quantos por cento buscam pedais de 3? 40 a 50% também. Então tem 40% pódio, vamos colocar 40% pedal de 3, P3, e aí vai sobrar os 10%, não é isso? E esses 10% buscam o quê? São os iniciantes. São os iniciantes que começaram a pedalar há pouco tempo. E que eles querem evoluir, eles querem aumentar a quilometragem, eles querem parar de ficar para trás nos pedais. Então tá bom. Então você tem 3 avatares. Na verdade é o mesmo avatar, eles buscam uma coisa só. Quando você fala melhorar em fases desempenho, diferentes, na verdade. quando você fala em desempenho, você fala para os 3, mas fala um pouco abstrato. Então assim, se você fosse falar só para o cara de pódio, e a gente está no modelo de especulação, a resposta não tem, mas eu não conheço o nicho, né? Se você fosse falar só com o cara de pódio, como é que seria a promessa? Esquece o cara do pedal de 3. Acho que como chegar no lugar mais alto do pódio em até 6 semanas. Ele pensa em melhorar a classificação, né? Pódio, ele só procura o top. Pódio é o top 3, né? Top 5. No mountain bike a gente geralmente premia os 5 primeiros. Desculpa, para o cara chegar no pódio, ele precisa melhorar o desempenho. Vou tentar entrar para uma outra aula. Pensa num atleta, esses 3 caras. O atleta de pódio, vou chamar, o atleta de pódio é o João. O João é de pódio. O Marcos é de pedal de 3. E o Hugo, esse é o Hugo, tá? O Hugo tá iniciando agora, é o Hugo. Então tem o João, o Marcos e o Hugo. O João pódio. Quanto esses caras, se eles não sabem nada de nutrição, só compram os suplementos, e eles começam a seguir o seu regime, o seu protocolo, qual é a porcentagem de aumento de melhora? Porcentagem? Nossa. Quão melhor ele fica? Ele aumenta a velocidade média dele. Quanto? Agora, em percentual... O problema assim, se eu te ensinar a ganhar mais R$1,
Não é interessante para você. Se ele aumentar a velocidade de média dele em 0,3 km por hora, é ruim. Você está começando a entender que a mensuração e tá nessa resposta. E às vezes a resposta de criar uma melhor Roma não é simplesmente ver e sentar, é sentar e medir. Como é que mede isso? Porque o momento que é medível é testemunhável. Então aqui, você não está aqui porque aumentou sua média, você está aqui porque você fez R$120 mil. Isso é mais comunicável. Isso é mais a pessoa, nossa, João. Porque você fala assim, eu aumentei muito minhas vendas. Aí para algumas pessoas, você fala assim, será que é muito? Será que é pouco? Pô, 120 mil elas entendem. Então como é que você pode medir isso? E o que não é medido não é melhorado. Eu entraria num processo de medir isso. Então, o primeiro passo, e vai ser interessante que, e às vezes pode, se os seus alunos não medem de uma maneira que é óbvia para vocês, como é que você vai saber? Às vezes eu já vi gente chegando aqui fazendo 100, antigamente quando não fazia o 100, fazia R$100 mil e achava ruim. Porque, não media, não ficava... Sabe aquela pessoa que não se pesa? Vai, nutricionista, não se pesa. E ela acha que ela não está fazendo progresso nenhum. E ela olha no espelho e ainda não está na expectativa dela. Porque ela nunca se pesou. Mas quando ela tem a foto do antes e depois, ela fala... Meu Deus, na verdade eu não estou tão ruim assim. Eu estou bem. Então, eu acho que a melhora da sua Roma está num processo de trabalhar o produto para ensinar os seus alunos a medirem. E eu quero os prints dessa medição. E eventualmente você vai... Eu acho que eu faço esporte de alta intensidade, que é o cross. E, cara, nutrição é água pro vinho. Nutrição, né? Pra você ter energia quando você precisar, não ter quando não precisar. Eu tenho eu nunca medi, mas essas percepções são... Na mountain bike é muito mensurável. No pedal de 3 cara, eu não fazia um pedal. Eu tinha um pedal que eu fazia em 1 hora, agora, né, 100 km em 1 hora. Eu fazia em um dia, não sei se é um dia. Eu fazia em 10 horas e agora eu tô fazendo em 5. Pô, agora você tá dobrando a sua performance. Pô, se você entender que dos resultados da medição, o uso de suplementos e alimentação em um protocolo direcionado para mountain bikers tem a chance de dobrar a sua performance, eu não sei se dobrar Cara, tem coisa que aumentar 1 segundo é muita coisa. Imagina aí você... Pô, eu vou dobrar a sua performance. Isso é, o que você fazia em X, você vai fazer em tanto X, Y, né? X dividido por 2 com suplementos baratos. Eu ensino mountain bikers a dobrar a sua performance. Agora, aí você tem que ensinar ele a medir. Primeiro a gente vai criar os nossos protocolos de medição. Então, se você é um atleta de pódio, assim que eu vou te ensinar a medir. Vamos ter 3 critérios. Nunca, não pode ser só o pódio. Porque se ele dobrar a performance, mas o concorrente dele dobrar a performance, não aumenta o pódio. Mas mesmo assim, ele tá indo muito bem. Então, vou te ensinar a medir. Uma medição é isso, outra medição é isso. Coloca 3 ou 4 medições. E aí, esse protocolo, esse negócio vai te dar exatamente, essa pesquisa e desenvolvimento vai te dar exatamente as provas. E quando você tiver essas provas e elas forem cabais, isso é, se o cara vai ver, antes eu era assim, agora só assado. Ela vai dar mais força à sua Roma. Mas vai demandar um trabalho de pesquisa e desenvolvimento, que é muito massa, é uma coisa que você gosta. E vai deixar o seu produto ainda melhor. Já pensou se ele... Primeiro passo, assim, se eu fosse um nutricionista, não sou, tá? Mas se eu fosse um nutricionista e fosse fazer um programa de nutrição, eu não começava. O primeiro passo é, tira uma foto, pega suas medidas. Por quê? Peso por si só, lembra de 2 critérios? Peso por si só não é critério de emagrecimento. Se é nutricionista, você sabe. Imagina que eu ganhe muita performance e massa muscular. Eu posso não perder peso, mas eu estou muito melhor. Mas a minha medida, eu não estou com um barrigão assim, estou com uma barriga chapada. E o peso, então o peso por si só não é vantagem. Então você pega 2, pega peso e pega medida. E tem gente que vai por peso mesmo, porque o protocolo é perda de massa gorda mesmo, e tem gente que vai por medida, que é o protocolo diferente.
Protocolo você mantém o peso, mas troca de massa. Você troca, né? Pega 2 critérios. No perda de peso são esses 2 que eu queria ver. Eu quero ver medida. E eu não começo a ensinar antes dele. O primeiro passo é você medir onde você está. E aí você vai ensinar o cliente a ele ver progresso. E com a ensinar o ver o progresso, além do seu produto ficar tendencialmente melhor, claro, que não é medido, não é melhorado, que é melhor, não pode ser melhorado, então como é que você melhora essa medida, né? E aí, o que aconteceu? Você vai ter critérios mais diferentes, né? E aí você vai poder fazer perguntas. Você fez a sua medição? Olha, que legal. E esse pode até estar no seu PL. Você fala, cara, o primeiro passo é que ninguém mede. Tio, isso aqui não é medido, não é melhorado. Então vou medir. Você não sabe onde você está, só tem intenção. E às vezes você pode estar muito melhor, você não sabe. E aí desistir. Não é? Acontece isso. Eu lembro que quando eu não falava, você fez uma venda, é bom. É melhor que eu começo a... Então medir vai te dar mais força na rua. E essa foi a grande sacada do 6 em 7. Porque ela me permite ter uma comunicação com quem não entende o que eu faço. Pode ser de qualquer outro nicho, mas é isso. Então, primeiro eu entraria no processo de medição, criaria um projeto de medição. Depois eu via se esse projeto de medição gera um resultado que é atrativo aos olhos daquele que não está no barco. E a gente chama isso de atrativo por natureza. Não posso ter que explicar muito para ser atrativo. É isso. E eu também exploraria tentar criar Romas separadas dos 3. Então, se eu fosse criar uma Roma só pro cara do pedal de 3, qual seria a Roma dele? Qual que é o antes e o depois dele? Vamos tentar explorar aqui. Então, estou entrando numa outra vertente, aproveitando aqui. Se fosse só pro pedal de 3, como é que seria a Roma? O que é o antes dele e o que é o depois? Escreve para mim. O antes dele, ele não consegue nem fazer pedais de 50 quilômetros. Ele não consegue completar, ou ele ainda não chegou num pedal de 50 quilômetros, por exemplo. Total. E aí o depois é ele fazer o seu primeiro pedal de 100 quilômetros, né? Ou seja, o seu primeiro pedal de 3 dígitos. Total. Eu vou falar assim, então vamos tentar criar uma Roma só pro pedal de 3, tá? Só pra você ficar ligado. Vamos tentar. Eu ensino a você... Como é que eu vou tentar especular? Eu odeio especular ao vivo. Parece que você tem que acertar de primeiro, né? Mas eu ensino atletas a mudarem sua alimentação sem ingestão de suplementos caros e conseguir o seu primeiro pedal de 3 dígitos. E do 0 ao seu primeiro pedal de 3 dígitos. Não sei se do 0 é demais, tá? Não sei se do iniciante ou do 0, pode ser. Do 0 ao seu primeiro pedal de 3 dígitos, só com nutrição, sem suplementos caros. Ó. Se você fala isso pro cara de pedal de 3, se ele aspira isso, acabou. Você não precisa aumentar a performance, ele não tá nem interessado. O pedal de 3, ele nem vê, ele é tipo o cara da maratona, né? Ele não aspira correr a maratona em 2 horas ou em 3 horas, ele aspira correr a maratona. E depois ele vai pro terceiro nível, que é correr a maratona, baixar o tempo, né? Então, eu experimentaria isso. E sabe o que eu experimentaria antes de mudar? Não precisa mudar o seu negócio, não, mas... Ele parece que é mais do que o cara do pódio, né? Em volume, você fala em percentual de atleta? É. Cara, eu testaria uma Roma, uns criativos assim. Opa, bem, sua madrinha da brutalidade, parece estranho esse nome, mas deixa eu te explicar uma coisa. Você aspira o pedal de 3 dígitos e ainda não tem? Eu vou te falar, eu acredito que o seu problema é nutrição. E eu te digo mais, eu acredito que você está gastando muito dinheiro em nutrientes que não funcionam. Nessa Masterclass, que eu chamo do 0 ao pedal de 3, eu vou te ensinar como você vai do 0, seja você o mais iniciante, mais faixa branca, você não precisa falar faixa branca, eles não falam faixa branca, mais iniciantes, eles devem ter uma gíria para mais peba,
do PEBA ao pedal de 3. Se você entrar no mundo deles, vai ser melhor. Porque PEBA, eu não entendo o que é PEBA, mas eles entendem. Do PEBA ao pedal de 3 dígitos. Eu vou te ensinar que se você acha que é isso e aquilo, eu vou te falar. Seu problema é nutrição. Meu nome é Joana. Sou conhecida também como madrinha da brutalidade. E eu ensinei várias pessoas a ir do zero ao pedal de 3 dígitos tomando suco de beterraba. Não, só mudando sua nutrição sem gastar com negócio. E eu vou explicar isso nessa masterclass. Agora você tá bem focado no pedal de 3. E eu testaria. O produto é o mesmo, né? Mas eu testaria esse envelopamento e você vê se tem mais tração. E quando você for ver que tem mais tração, não espera chegar aos 6 em 7 no primeiro, acertou não. Tem uma mente exploratória. Você está usando pesquisa em desenvolvimento mesmo. Você está... E cara, se o objetivo, se a prova vem, você acha que eu estou falando, você acha que isso é muito bom demais para ser verdade? Dá uma olhada nesse testemunho. Aí tem um PEBA, fala assim, cara, eu era PEBA. Mês passado completei o pedal de 3, não foi coincidência. Hoje eu só pedalo 3 dígitos. Pum. Então agora você está bem afiado. A gente chama isso de faca na manteiga. Faca quente na manteiga. Não tem... Sabe? E aí você vai entender se o início... Será que o Hugo quer fazer um pedal de 3? Eu não sei. Ou talvez o Hugo queira... Não sei, tem que perguntar pro Peba, que o Hugo é Peba, né? Eu vou chamar de Peba. O Hugo tem que saber se isso aspira, mas assim... Opa! Você está entrando no subnicho ainda. É o pedal de 3. Do zero ao pedal de 3. E aí você pode falar do zero ao pódio. Cara, você só chega quase, você é o tipo da pessoa que nunca chega ao pódio, só tá no quase pódio. Deixa eu te falar, seu problema é nutrição. Do zero ao pódio. E aí testa a tração do zero ao pódio. Qual que é a diferença de um pró e do amador? O amador ele fica comprando esse suplemento, glutamina. Fala tudo que você compra glutamina, se fudeu. Não fala isso não. Se danou. Se fosse da massa. Aí, tomou. Nossa. Eu não vou falar. Esse palavrão não vai. Aí, tu tá comprando glutamina? Aí, bicho, tu acabou de tomar no... É assim que é os criativos do Damásio. Não, ele é todo fofinho nos criativos. Eu tô aqui com o vulcão aqui atrás. Mas depois que o cara entra na parada dele, solta o verbo, né? Então assim, zero ao pódio no mountain bike. Aí testa, vê se dá mais tração, vê se a lead cai. Aí depois você vai ter... E os 10% parece que é tão pouco que eu não olhava para eles. Então aqui você está perdendo para ganhar. Lembra, você podia ensinar mountain bike, você podia ensinar nutrição para qualquer esporte, aí você perdeu para ganhar, você subnichou para ganhar performance, né? Você foi em mountain bike, você podia ser qualquer bike. Deve ter, isso deve funcionar para ciclista de velocidade, mas você foi para mountain bike. Então aqui você esquece os 10% que não quer nem pedal de 3D nem pódio, você vai esquecer eles para boom. E aí você vai testar um em separado. Aí você vai testar um criativo diferente. E você vai testar uma Roma dupla. No seu caso, já que você já tem um 6 em 7, você vai testar a Roma dupla. Então você tem 3 testes a fazer. Do zero ao pedal de 3D. Do zero ao pódio. Você é um cara do quase pódio. É o seguinte. Você já viu alguma rua com o nome de vice-governador? Não tem. Então vamos dar um jeito nisso. Seu problema é... Aí você vai testar uma Roma dupla, tá bom? Eu geralmente nunca falo isso no fórum, então aqui eu tô falando que você é faixa marrom, tô tendo uma conversa madura com vocês, pessoas que estão me escutando, não testem isso em casa, tá? A Roma dupla é, por acaso, oi, meu nome é Joana, sou conhecido como madrinha da brutalidade. Por acaso você aspira uma dessas duas coisas? Ou você aspira o pódio, ou você é uma pessoa que nunca fez um pedal de 3D. Então, nessa masterclass, que eu chamo de, sei lá, eu vou ensinar pessoas a... Se você aspira o pódio, você aspira ao pódio. E se você aspira um pedal 3D do zero ao pódio e do zero ao pedal 3D, você vai testar essa Roma dupla para ver se vai. Eu já testei Romas duplas.
Alavancar vendas ou criar um negócio digital do absoluto zero. Funcionou para mim. O problema da Roma dupla é o seguinte, quando você estiver no CPL, você tem que estar cuidando dos dois o tempo inteiro. Então, você não ignora que a Roma é dupla. Nossa, vai vendo. Eu acho que eu nunca ensinei Roma dupla na minha vida. Porque a avançada e a galera erra mais do que acerta, tá? Então, essa aí é avançado mesmo. Mas assim, eu começo, bem-vindo a essa Masterclass que eu ensino do 0 ao pódio ou do PEBA ao 3D. Porque o cara que aspira pódio não é PEBA. Ele já tá aspirando pódio. Então, ou você vai entrar. E agora eu vou falar uma coisa do 0 ao pódio. E se você não quer pódio, só quer terminar, fica aqui comigo que a sua hora vai chegar. E esse conceito que eu vou ensinar pro pódio vai ser usado. Então, presta atenção. Então, você tá o tempo inteiro falando, fica aqui comigo. E você tá falando que o que você tá falando para um é útil pro outro. Mas você, às vezes, fala que você tá falando para um e não fala como se fosse os dois ao mesmo tempo. Agora, eu às vezes faço isso, falo assim, cara, se você é aspirante a empreendedor, deixa eu te contar uma coisa. E se você já é empreendedor, já vive disso, fica aqui comigo. Que o que eu vou falar para ele serve para você também. Pode não parecer, mas serve. E aí eu volto e falo pro empreendedor, você tem que fazer isso. E se você é aspirante, deve estar pensando, meu Deus, eu nunca terminei um negócio 3D, você tá me falando de pod? Relaxa. Porque isso vai ser importante. Então você tá sempre cuidando dos dois. E é um movimento mais avançado. Mas como você já fez 6 em 7, eu testaria esse movimento. Se alguém não fez... Gente, se vocês estão me escutando e não fez 6 em 7, não tente isso em casa. Porque é a mesma coisa de você fazer malabarismo com 5 bolas se você não sabe fazer nem com 2. Então tenta o 6 em 7. Só depois disso você tenta uma Roma dupla. E eu falo essas coisas avançadas só no podcast faixa marrom ou podcast faixa preta, né? Porque o faixa branca... ele já vai começar na Roma dupla, desgraçado, não vai? Você fala pra ele não fazer, ele faz, o safadinho. Mas você entendeu? E nessa Roma dupla, você não vai precisar mensurar. Apesar de que seja importante o projeto de mensuração. Então, esses 2 testes do PEBA ao 3D e do quase pódio pro pódio, eu não sei se ele vive o quase pódio. Se ele vive o quase pódio e ele é o pódio, do quase pódio ao pódio, eu acho que do quase ao pódio. Aí acabou. Você é um quase agora. É um quase agora. Você quer ser um campeão? Você quer ir do quase pro pódio? Ajudou? Muito. Uai, que bom. Maria, que bom. Parabéns pelo seu trabalho. Foi excelente conversar com você. De verdade. Obrigada. E dá um grande abraço pro seu marido, que você já parou pra pensar, se ele não quisesse perder peso, isso nada disso teria acontecido? Já. Nossa, já que sim. louco, né? As voltas que a vida dá. Mas enfim, um grande abraço pra você e obrigado pela participação, tá bom? Tchau, Tá tchau. bom. Obrigada, Érico. Tchau.